Uma alegria, mais uma vez, poder falar com você, nosso amigo, nossa amiga, através desse programa Igreja Presente, que nós estamos gravando aqui na Arquidiocese de São Paulo, que eu tenho de uma maneira muito especial dizer que está em festa no dia de hoje. Claro, com o nosso arcebispo, Dom Odilo, aqui de São Paulo, nosso cardeal, que está aqui nos recebendo mais uma vez em festa, Dom Odilo. Em festa, São Paulo, né? Claro. Conversão de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. São Paulo, padroeiro da Arquidiocese de São Paulo, temos muitos motivos de festa. E é claro, Dom Odilo, tem muita gente que está agora em casa, né? Eu tenho que fazer referência sempre às pessoas que estão em casa agora, que às vezes escutaram falar sobre São Paulo, que pensam que São Paulo só caiu do cavalo, mas não, São Paulo teve um trabalho importantíssimo de levar a palavra de Deus para tantos povos, para tantas pessoas, e até nos dias de hoje, Dom Odilo. Pois é, mas a história do cavalo não está bem contada. Não? Como é que foi essa história então, Dom Odilo? Não tem cavalo. Mas as pessoas falam desse cavalo, Dom Odilo, que as pessoas falam assim, ele caiu do cavalo, foi para lá, foi para cá. Tem muita gente que fala sobre isso, até uma oportunidade de a gente aprender. Foi ou não foi, Dom Odilo? Não, nos Atos dos Apóstolos que narram a história da conversão de São Paulo não tem cavalo. Mas por que o povo fala sobre Bom, isso? isso porque teve artista que pintou a conversão de São Paulo, a cena, e colocou um cavalo em São Paulo que caiu do cavalo. Isso está numa tela famosa, né, de um pintor, né, Caravaggio, por exemplo, e tem outros que também fizeram telas interessantes, né, sobre a conversão de São Paulo. Mas, em especial, Caravaggio pôs na sua tela da conversão de São Paulo o cavalo. Sim. E São Paulo caído do lado, né, querendo saber quem é esta voz que está falando, quem és tu? Né? Sim. Mas ele tomou esse puxão de orelha, Dom Odilo? Foi um grande puxão de orelha, mas cavalo não teve, em todo caso. Porém, permanece a expressão interessante, né? Quer dizer que alguém caiu do cavalo significa que teve que mudar inteiramente de opinião, né? Mudou inteiramente de opinião em relação a alguma coisa. Porém, São Paulo, se caiu do cavalo, em todo caso, a Bíblia não fala. Porém, mudou de opinião, isso sim. Sim. Se converteu, mudou inteiramente o seu modo de pensar. Ele que era perseguidor, né, de Cristo, na pessoa dos cristãos, ele queria acabar com os cristãos. E numa destas, onde ele estava indo para Damasco, na Síria, para prender todos, homens, mulheres, todo mundo que fosse cristão, e não sei se ele era delegado de polícia, em todo caso ele tinha um mandato de prisão, né? Sim. E daí ele tem um momento que ele teve aquela visão, né? Um clarão muito forte, que ficou cego, uma voz que fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E, portanto, a partir daí, todo um diálogo que se segue, começa a conversão de Paulo. E de perseguidor, ele passa a ser ardoroso apóstolo, discípulo para valer, né? Que deu tudo por Cristo. E foi uma experiência tão forte na vida de São Paulo, que ele recorda isso em vários momentos das cartas dele, né? Não foi um momentinho passageiro, não, foi alguma coisa muito forte. A experiência da conversão dele, do encontro dele com Cristo, que mudou inteiramente a vida dele. Nesse sentido, justamente, São Paulo é visto, né, como alguém que fez a fortíssima experiência do encontro com Cristo. E enquanto nós o temos, por exemplo, como padroeiro, né, da Arquidiocese de São Paulo, nós pedimos a ele, pedimos a Deus a graça de também os cristãos hoje fazerem essa experiência do forte encontro com Cristo, porque só assim, marcados fortemente por um encontro vital com Cristo, é que a pessoa muda de vida, a pessoa cai na conta e cria aquela coragem, aquela força que embala para a vida toda. Ele teve um encontro com São Pedro, não teve, Dom Odilo? Teve mais de um encontro, sim. Primeiro, quando ele se converteu, ele ficou por lá mesmo, em Damasco, depois foi para a Arábia. Ele mesmo disse que foi em algum lugar da Arábia, não sabemos exatamente onde, ficou estudando, né? E depois de 2 anos é que ele voltou para Jerusalém.
Interessante, né? Depois de 2 anos voltou para Jerusalém e ainda todo mundo estava com medo dele, porque dizia, não, é esse aí que perseguia, queria acabar conosco. Aí Barnabé, que já era um discípulo, era um homem sábio, né? E conhecia Paulo, ele vai e apresenta Paulo na comunidade de Jerusalém e diz, calma, calma gente, ele agora é dos nossos, né? Ele não é mais perseguidor, ele é agora discípulo. Aí Paulo imediatamente começa a contar a sua história, todo mundo fica curioso, quer escutar mais. E Paulo começa a pregar imediatamente em Jerusalém. Não, Angelo, por que algumas pessoas, eu já escutei tantas vezes as pessoas falarem isso, os apóstolos, né, os 12, mas parece que a igreja fala muito mais de Paulo do que muito sobre os 12. Por que acontece isso, Angelo? Bem, é que São Paulo faz falar de si, né? Ele escreveu as cartas, e nenhum outro apóstolo escreveu tanto como Paulo. Então nós lemos constantemente as cartas de Paulo na liturgia, mas também os escritos de Paulo são muito importantes para o início da teologia cristã, para formar o corpo de doutrina cristã a partir da pregação do Evangelho. Paulo desenvolveu isso depois numa teologia, numa doutrina, e por isso Paulo é importantíssimo para o início do cristianismo. Não que os outros não fossem, os outros são, porém Paulo, mais do que todos, escreveu, falou, pregou, andou, né? E por isso se pôs em evidência. A gente lembra também que, para quem está assistindo o programa no dia 24 de janeiro, que amanhã é aniversário da cidade de São Paulo. Se você estiver assistindo no dia 26, na segunda-feira, às 9 horas da noite, ontem foi o aniversário da cidade de São Paulo. A gente lembra também de São José de Anchieta, né, que é um homem muito importante para essa cidade de São Paulo. Eu vou dizer mais do que a arquidiocese, para a cidade de São Paulo, que tem todo um trabalho pastoral que ele fez aqui e deixou para nós, Dom Adilo. Bem, São José de Anchieta começou São Paulo. Sim. Não sozinho, né, com o padre Manuel da Nóbrega e outros companheiros jesuítas, em 1554. E eles vieram para cá, para São Paulo, que não se chamava São Paulo, era o Planalto de Piratininga. E o superior dos jesuítas enviou esse grupo de padres missionários para aqui, no Planalto de Piratininga, iniciar uma missão no meio dos indígenas, que eram numerosos aqui. E eles fundaram a missão São Paulo Apóstolo. E a primeira missa rezada na missão São Paulo Apóstolo foi no dia 25 de janeiro de 1554, dia da conversão de São Paulo. Por isso, a missão se chamou São Paulo, a comunidade, a aldeia que se formou ao redor de São Paulo, a metrópole se chama São Paulo por causa daquele momento, da missão São Paulo Apóstolo. Não foi à toa que a cidade de São Paulo ganhou o nome de São Paulo. Claro. E nisso, claro, Anchieta, Nóbrega, padre São José de Anchieta teve méritos, porque São José de Anchieta ainda não era padre, mas ele estava presente aqui no dia 25 de janeiro de 1554. E ele depois foi muito dinâmico na organização da missão e no trabalho com os indígenas, de modo que a cidade de São Paulo recorda em São José de Anchieta um dos seus fundadores. E aí, Dom Adilo, a gente consegue fazer um paralelo, uma união desse trabalho que São Paulo fez na conversão, desde a conversão dele, com São José de Anchieta aqui na cidade de São Paulo, esse trabalho pastoral, essa missão que cada um da sua maneira fez. Tem como a gente fazer uma ligação dos dois? Bem, certamente o trabalho de Anchieta foi semelhante ao trabalho de São Paulo, né? No meio dos povos. São Paulo também não ficou em Jerusalém, ele foi para o meio dos povos, né? Se aventurou a pregar Jesus Cristo, o Evangelho, para o meio dos povos. E assim fez também Anchieta, né? Ele podia ter ficado lá em Coimbra, estudando, terminando o curso, ficar na Europa. Ele veio para cá. E aqui ele realmente trabalhou como grande missionário, inspirado sempre também no exemplo de São Paulo. A gente percebe que o trabalho missionário naquela época era importante. Se a gente trazer para os dias de hoje, o trabalho missionário continua sendo importante e necessário. Sem dúvida, hoje de um outro modo, né? Hoje não é mais com os índios, mas com o povo urbano. Sim. Na cidade de São Paulo, nessa selva de pedras que é a metrópole.
Dom Adilo, qual é a maior, o senhor que hoje é o arcebispo dessa arquidiocese, não é? Dessa cidade de São Paulo, que tem muitas dioceses aqui dentro, mesmo da própria cidade, qual é a maior alegria, qual é a maior dificuldade? Dá para o senhor dizer para nós? O senhor tem isso em mente? Olha, é difícil dizer qual é a maior alegria, né? E qual é a maior dificuldade, porque todo dia tem alegria, todo dia tem dificuldades, né? Mas é muito bom trabalhar com o povo de São Paulo, um povo bom, carinhoso, um povo lutador, um povo dedicado e trabalhador, muito religioso também. É claro, a gente vê, e isso causa dor, né? Ver tanta miséria ainda, a metrópole grande com tanta riqueza, mas ao mesmo tempo tanta miséria, né? E o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns dizia que São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e a cidade mais pobre do Brasil, porque há uma imensa pobreza, quer dentro da cidade, a população em situação de abandono, de rua, quer nas periferias extensas da cidade, ainda tem muita miséria, que, portanto, nós gostaríamos de ver superada também com uma maior solidariedade, a administração mais voltada para também as camadas mais necessitadas e pobres da população. Dia de conversão de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo, e a gente vai vivendo esse final de programa, onde com uma palavra do Senhor para essa cidade, não é? Que pertence ao Brasil e o Brasil pertence a São Paulo, todos somos irmãos, terra que reúne brasileiros do Brasil inteiro e vou dizer, pessoas do mundo inteiro que vêm para cá. Sem dúvida, São Paulo, por isso, é uma metrópole cosmopolita. Cosmopolita é uma cidade que abrange o cosmos, né? Porque aqui tem gente do Brasil todo, do mundo todo, depois também todo tipo de cultura, todo tipo de costumes. Basta ver o que significa isso na diversidade de culinária, né? de cozinha, né? É uma variedade enorme. E de resto, São Paulo é uma cidade fantástica também, apesar de todos os seus problemas. Aqui tem de tudo que a gente precisa e também tem de tudo que não precisa, né? Então, é uma cidade que realmente põe a gente diante da responsabilidade de escolher, de fazer a sua parte, de fazer o bem, de fazer bem, porque também daria para simplesmente ir de carona e mergulhar, digamos assim, no lugar comum sem dar a sua contribuição. Os paulistanos, o povo de São Paulo é chamado a ser muito valente, senão aqui é esmagado ou é rolado, né? É enrolado pela massa. Então aqui é preciso ser muito forte. A bênção para todos nós. Que Deus abençoe todo o Brasil, todo o povo brasileiro, mas de modo todo especial hoje a cidade de São Paulo e a nossa igreja em São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo, a quem eu saúdo com muito prazer e também envio a minha bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.